Fala brothers, tudo bem? Eu sou Eric Chagas e seja bem-vindo ao meu canal. Neste tutorial, vou te ensinar como renderizar um conjunto no Inventor 2023. Existem duas formas, uma é pelo Ray Tracing e outra é pelo Inventor Studio, mas o nosso foco desse vídeo vai ser pela Ray Tracing. Então, vamos para a aula. A primeira etapa deste tutorial é você selecionar o seu conjunto, a qual você vai querer gerar a imagem renderizada. Como você pode ver, eu selecionei uma bomba de engrenagem. E aí, em seguida, nós iremos colocar os materiais necessários para cada superfície e também para cada peça. Uma coisa que vale ressaltar é que, se você observar, eu estou com uma cor aqui, ó, que aparentemente ela é preto, mas não é, tá? É por conta do jogo de luz que está nessa tela aqui, e por conta disso ela fica desse jeito. Se nós olharmos aqui, ó, na aba View, e clicarmos nessa opção aqui, ó, de luzes, e trocar essa opção, você vai perceber que ela mudou. Então, se de repente a sua imagem estiver conforme a minha, troca de vista, troca de luz, para que você possa ver melhor o que está acontecendo, ok? Eu vou deixar nessa aqui Cool Light, e agora sim nós iremos trocar as cores. Quando você for trocar a textura da peça, nós temos duas possibilidades, né? Que aí vai depender. Se você quiser colocar aqui, ó, simplesmente clicar na face da peça e trocar, você pode trocar. Só que naturalmente ficará sobreposta. Então, se eu tenho uma cor definida no modelo e quando eu monto ele na montagem, eu vou lá e coloco uma outra sobreposta, pode ficar muita confusão para você. Beleza? Então, mais uma questão de organização mesmo, de camadas aí em relação a texturas. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou apertar o botão direito em cima da peça que eu quero, vou selecionar a opção Open. E nesse ambiente aqui, iremos trocar a textura da nossa peça. Mas antes, não podemos esquecer de trocar também as luzes. Então, só lembrando aqui, ó, View, aba View, e aqui na opção de estar escrito Two Lights, vou colocar Cool Light. Ó, beleza. Essa peça já está com um aspecto muito legal, mas ainda assim eu vou trocar para que possa te ensinar como fazer isso. Então, em primeiro momento, nós iremos escolher um material para a peça. Ele está como Steel Mild, eu vou colocar aqui Iron Cast. Cadê ele aqui? Que é o ferro fundido. Iron Cast. Ó, beleza, ele trocou para Iron Cast, porém o material ainda continua sendo o que estava. Agora nós iremos selecionar a textura geral da peça. Então nós iremos clicar aqui, ó, em texturas e aparência e vamos procurar Iron Cast também para manter aí a mesma graduação do material. Então nós temos aqui, ó, Iron Cast e Iron Gray. Vou colocar aqui, ó, Iron Cast para ver. Ó, ele deixou parecido com o que já estava, né? Então eu vou utilizar ela mesmo. E aí, por mais que na minha peça já estava modificada, eu vou fazer isso, eu vou trocar o material para que você possa aplicar no seu. Que é o seguinte, eu vou selecionar aqui, ó, o campo que eu quero trabalhar essa opção de ferro fundido e também onde for usinado, como é esse caso aqui. Ou polido também. Então, nesse caso, o que nós iremos fazer? Ó? Vou selecionar essa face e vou colocar nela um Steel Polished. Cadê ele aqui, ó? Steel Polished. Vamos procurar ele aqui. Aqui, ó. Steel Polished. Ó, ele trocou. E para mim não ter que ficar selecionando todas as outras, eu vou clicar nesse ícone que vai aparecer aí na barra superior, ó, que é o Adjust. Clicando nele, e aí nesse caso podemos selecionar a face onde nós aplicamos a textura de Steel Polished, segurar o Shift e clicar nos outros lugares onde nós também queremos o Steel Polished. Então, por exemplo, ó, com o Shift selecionado, eu vou clicar, ó, no furo, vou clicar nessa face, eu vou afastar aqui rapidinho, vamos virar aqui a tela, com o Shift selecionado de novo, ó, clico e clico, afasto e novamente, ó, clico, vou clicando, conforme você deseja. Professor, tem um jeito mais fácil? Tem um jeito mais fácil, que seria clicar diretamente na operação,
ou como o Inventor entende, que é a feature aqui na árvore. Mas não é o nosso caso por enquanto, porque eu já consegui selecionar os lugares aqui. Mas você pode fazer isso. Se você tiver a feature ali, você pode simplesmente selecionar ela que ele vai jogar o material nela. Então, ó, selecionei, vou dar um OK. O nosso próximo passo será configurar a textura. Então, esse granulado aqui, nós podemos mexer. Se de repente você observar que esse cromo, esse polido, na verdade, está muito brilhoso, nós queremos mudar, onde nós alteramos isso? Lá de novo em aparência, só que não em ajustes agora. É simplesmente nesse daqui, ó, que é o aparência. Quando eu clico nele, ele mostrará para nós os materiais que estão carregados, que são esses aqui, ó, ou os carregados ou aqueles que já foram carregados nessa mesma peça. No nosso caso aqui, ó, deixa eu até olhar aqui, nós colocamos então Iron Cast, ok? E Steel Polished. Vamos começar pelo Iron Cast. Eu vou clicar nele 2 vezes. Assim que ele abrir a janela de edição da aparência do Iron Cast, nós iremos observar que nós temos aqui o ambiente genérico e se descermos um pouco mais, vamos encontrar algumas configurações prontas aqui que mexeram. Nesse caso aqui, ó, eu posso tanto mexer aqui, só que ele não vai fazer tanto efeito nessa modificação minha. Então eu poderia clicar 2 vezes na imagem e mudar aqui, ó, a escala relacionada à granulação. Só que se você observar, quando eu mudo, ele não mudou muita coisa. Então eu vou voltar e o que eu preciso mudar é esse bump aqui, ó. Nesse bump, eu clico 2 vezes na imagem que está nele ali também, e ele sim vai ser a granulação que nós iremos mexer. Então, vou colocar aqui, por exemplo, ó, 1. Ó, mudou. Se eu colocar 10, ficou grotesco ali, né? Então, eu vou colocar 1,5, vamos ver, ó. Ficou mais sutil. E aí você vai tentando chegar o mais próximo ali do que é a textura que você quer colocar. Beleza? No meu caso é Iron Cast, mas eu poderia ter outro material. Se você clicar na setinha aqui, ó, existem outros materiais. Depois que você mexeu na escala então da imagem, se você quiser trocar a cor, você pode trocar por aqui, ó. Então, pô, não gostei desse cinza, gostaria de uma cor diferente. Então, posso clicar nessa opção de RGB Color e aqui nós vamos selecionar então a cor que nós queremos pôr na nossa textura. Eu vou selecionar um azul aqui, ó. Vou dar um OK. Olha lá, mudou um azul. Se quiser outra cor, um vermelho talvez, ele fica também diferente. Então, ó, show de bola. Vamos colocar então aqui um azul. Gostei, vou dar um OK. A mesma coisa nós iremos fazer com o Steel Polished. Eu clico nele 2 vezes, ele vai abrir aqui. E onde que você pode mexer? Você pode mexer na finalização aqui, ó. Se você quer ele polido, semi-polido, ó, já mudou um pouco. Se você quer ele satin, ou se você quer ele brushed, ó lá. Eu vou deixar ele semi-polido, para ver como que ele vai ficar lá na renderização. Automaticamente eu vou dar um OK, fecho aqui e volto. Isso aqui a gente pode fechar e salvar também, tá? Então eu vou fechar e salvar. Assim que voltar para a montagem, nós iremos repetir esse processo de alteração de cores para todas as outras peças, seja um conjunto semelhante a esse, ou seja o seu próprio conjunto. Então, eu vou acelerar o vídeo aqui, enquanto eu vou fazendo o mesmo processo para as outras peças. Agora que você aplicou todas as texturas necessárias nas suas peças, nós iremos colocar os planos necessários então para o nosso corte. Com isso, vamos lá na origem. Então aqui na árvore, ó, tem uma pasta origem e eu vou procurar o plano que pegue ali, ó, o centro do eixo. Então clico nele, não tem ele, tá? Então não tem o plano que eu quero. Então vamos ver se tem o plano central. Ó, também não tem o plano central e aí nesse caso, nós precisaremos criar esses planos.
Então vamos criar ele, ó. Aba Assemble, venho aqui, ó, no Axis e eu vou clicar nesse eixo. Ele gerou lá então a linha de centro no eixo ali, ó. Beleza. Em seguida, vou clicar então na opção do Plane, clico nesse eixo que foi criado e seleciono alguma face de referência, para que ele possa criar o plano relacionado a ela, seja paralelo ou seja perpendicular. Então eu vou clicar nessa face aqui, ó. Ó, ele sumiu, vou voltar de novo, fazer o mesmo processo, ó. Clico nele, clico na face, olha lá, deu certinho, dou um OK. E eu vou fazer a mesma coisa agora para ele criar um no centro. Então, clico no plano, clico aqui no centro, clico na face, só que em vez de deixar 90 graus, eu vou deixar 0 graus. Eu vou dar um OK. Automaticamente você vai perceber que ele conseguiu criar aí os planos. Nós iremos então cortar essa peça ao meio. Para isso, nós iremos na aba View, procura essa opção chamada Half Section View, que seria o corte total, e nós colocaremos aqui, ó, no 3 quarter section, né? E são 3/4 de vista aí, ó. Quando nós clicamos nele, ele pedirá que nós selecionemos os dois planos. Então, a ordem não importa. Vou clicar nesse plano central, vou dar um OK aqui e vou clicar nesse plano aqui e vou dar um OK. Ó, conseguimos então cortar e deixar aí 3/4 de vista. Agora, na árvore, aqui na árvore, ó, nós iremos apertar o botão direito, Visibility, botão direito, Visibility e botão direito, Visibility. Uma coisa importante que pode acontecer com você, aqui para mim não aconteceu, possivelmente porque já estava configurado, mas pode acontecer com você, é quando você quer que a peça que foi cortada, ela não seja cortada. Você fala, pô, professor, mas a minha foi cortada, como que eu faço? Se isso acontecer, aperta o botão, aperta 2 vezes na peça, né? Seleciona ela, vai lá no ambiente Tools, aqui ó, aba Tools, e você vai clicar na opção chamada Document Settings. Clicando ali, procura a aba chamada Modelo, e clicando nessa opção, basicamente você vai ter que desabilitar essa opção aqui. Por quê? Essa participação na montagem é quando você corta ela e ele corta a peça. Então, se eu der um OK aqui, ó, e aplicar, vamos voltar aqui, ó. Olha lá, ele cortou. Eu não quero isso. Então, eu clico nela 2 vezes. Vou lá em Tools, Aplicações, Document Settings, Modelo, e eu clico aqui, ó. Tira essa opção, porque eu não quero que ele participe do corte na montagem. Dou um OK, retorno e ele vai estar assim. E isso eu precisaria fazer com todas as peças, beleza? Em seguida, nós iremos determinar o lugar onde será a nossa sombra. Se o seu caso, por exemplo, a sua frontal não for essa igual a minha aqui, ó, então deixe nessa posição ou na posição em que a sua peça deixe bem claro que a sombra vai ser embaixo, tá? Que aqui é o nosso caso. Eu vou clicar aqui, ó. Tem uma setinha aqui no View Cube, ó, tem uma setinha bem no canto. Eu clico nela e seleciono a opção Set Current View As. E em seguida eu vou selecionar a opção Front, que é para determinar que essa daqui vai ser a vista frontal. Então, cliquei. O meu já estava, mas o de vocês vai mudar. Se eu quisesse fazer isso, por exemplo, nessa daqui, ó, determinar que essa é a minha frontal, eu poderia selecionar lá de novo, ó, Set Current View As Front, e ele mudaria. O que isso muda? Geralmente é a disposição da sombra, a disposição das luzes quanto à sua vista. Agora que nós determinamos então a frontal, nós podemos colocar as informações de sombra, reflexão e vista ortográfica. Então olha lá, aqui no ambiente View ainda, eu clico no sombra, ele inseriu uma sombra. Vou clicar em reflexão. Possivelmente ele já colocou a reflexão, mas ele não vai estar aparecendo um pouquinho aqui. E em seguida eu vou colocar a orthographic, vista ortográfica, e vou colocar a perspectiva. Se você não gostou da opção que a sombra está, é só selecionar aqui, ó, a setinha que está do lado dela, vir aqui nas opções
E você vai perceber que nós temos os direcionamentos aqui das luzes, onde nós podemos determinar a posição da luz. Então, conforme você vai clicando, ó, ele vai trocando o direcionamento da luz. Assim fica legal. Vou deixar assim, ó. Aí, a densidade dela, né? Então, vou deixar um pouquinho mais. O softening seria o quanto embaçado ela fica, né? E o Ambient Shadow seria a sombra em todo o conjunto. Então, uma boa opção para vocês mexerem. Vou dar um save e voltar. Feito isso, o que eu preciso me preocupar agora? Agora nós temos que nos preocupar com a disposição na tela. Então, eu já coloquei sombra, coloquei reflexão, coloquei a vista em perspectiva, se for o caso de vocês. Então, agora eu vou trabalhar a visualização. E essa visualização é importante que vocês trabalhem muito bem essa presença do conjunto, né? Trabalhar com ele longe, tipo, trabalhar com ele aqui é muito ruim. Ou assim, ó, trabalha com ele perto, a presença dele, tá? Para que você tenha esse conjunto, seja colocando num catálogo, no catálogo de produtos da sua empresa, no site, mas é importante você ter essa aproximação. Beleza, professor, fiz tudo isso e agora? Agora é a parte mais tranquila, mas que também você deve só tomar cuidado com o seu computador aí, porque ele fica travadinho. Então eu vou vir aqui, ó, Visual Style, clico aqui em Realista. Se for essa luz mesmo que você queira, que é a Cool Light, pode deixar, senão você pode testar outras luzes. Tem até alguns aqui que são ambientes 3D, né, que você consegue ver uma rua, uma paisagem, mas eu vou deixar aqui em Cool Light mesmo. E aqui eu clico no Ray Tracing. Ao clicar no Ray Tracing, eu tive que pausar o meu porque eu não consigo gravar enquanto ele está renderizando. Mas você vai notar que uma janela irá aparecer, essa daqui do canto, ó. Essa janela do Ray Tracing, ela se refere à qualidade e o tempo de renderização que você vai deixar na tela. Nós temos aqui, ó, a baixa qualidade, qualidade de rascunho e a alta qualidade. Independente de qual você for escolher, naturalmente, né, quanto melhor a qualidade, maior vai ser o tempo, mas você não pode mexer aqui no seu conjunto, tá? Então ele deve ficar estático. Não pode mexer até em nada no software, ele definitivamente vai ficar estático. Esse é um ponto negativo em relação a quando se trabalha com Ray Tracing, porque se eu quiser mexer em alguma outra coisa eu não consigo. Mas de qualquer forma, nós conseguimos uma alta performance aqui com esse tipo de trabalho. A outra coisa que é importante você saber é que quanto mais verde essa barra de progresso estiver, melhor será a sua imagem. E fica uma dica, e aí também a última parte do nosso vídeo, é que se a sua barra de progresso, você está lá renderizando e tudo mais, não posso mexer em nada no computador, senão ele vai reiniciar. E aí eu quero, de repente, parar e salvar a minha imagem, o que eu recomendo você fazer é pausar. Aqui o meu já está pausado, mas pausa aqui no que vai aparecer, que é o pause. Espere ele parar o tempo, verifica se o tempo está parado e só depois você clica em salvar, beleza? Porque você fazendo isso, você respeita o tempo de parada da renderização, porque senão ela continua e pode ser que seu computador trave nesse momento. Depois que eu clico em salvar, ele vai aparecer a janela, você vai escolher aqui onde você quer salvar. Nós iremos dar um nome para esse arquivo, para essa imagem, e vamos escolher aqui o formato da imagem que você quer. Em seguida, é só clicar em salvar e você vai ter a sua imagem renderizada. Beleza? Lembrando que essa ferramenta é pelo Ray Tracing. Beleza? Tamo junto. Não esquece de curtir, não esquece de dar um joinha e tamo junto. Bora seguir para os próximos vídeos. Tem muito conteúdo chegando e se você quiser tornar um especialista, dá uma olhada aqui nos links abaixo que eu deixei algumas indicações para vocês. Falou!